Tá na UF tem muitos anos lá. Eu entrei na UFO, eu tomei posse no dia 3 de agosto de 2010. Vai fazer 12 anos agora. 12 anos. É. Já na área de zoologia? Já, o meu concurso já foi para zoologia de invertebrados, né? Eu trabalho com... Minha área de pesquisa é com abelhas, especificamente com um grupinho que chama Abelhas das Orquídeas. E o concurso foi para zoologia de invertebrados. E, então, sim, eu já entrei para essa área. Cara, a abelha, eu tava até falando aqui, eu sei de um amigo meu, ele fez tipo, vou me arriscar a falar que foi um doutorado, alguma coisa assim, um estudo só, tipo, a quarta perna da abelha, bem específico, porque ela é tão importante, tão cheia de coisas que acontecem com uma abelha, que pequenos detalhes da abelha que é pequena já faz uma diferença, um impacto gigante, né, na natureza e tudo mais. Eu publiquei um trabalho já tem uns 10 anos, que ele é muito interessante, que ele foi comparando o seguinte, foi comparando, ele chama, um artigo foi publicado em inglês numa revista americana, uma revista grande, que se chama Percepção Pública da Diversidade Animal. Então, o que a gente fez? Uma aluna minha e um colega lá da universidade, nós pegamos os selos postais, né? Porque tem muita gente que coleciona selo, que é filatelista, e eu sempre fui filatelista também, né? Desde de criança, eu sou filatelista até hoje, né? O cara vai tudo. Eu tenho até olho de boi, a gente pode até conversar depois sobre os selos também. Mas o que eu fiz? Eu percebendo na minha coleção, e eu gosto muito desses selos temáticos de fauna, porque eu sempre gostei de biologia, então tem um monte de bicho. E aí eu comecei a perceber o quê? Que alguns grupos de animais são muito mais representados do que outros. Então, por exemplo, você tem selos de aves, você tem zilhões de selos de aves do mundo inteiro. Eu devo ter uns 10 álbuns só de selo de aves, tá? Do mundo inteiro. E então vamos pegar o seguinte, por exemplo, psitacídeos, né? Que são os papagaios, as araras, calopsita, o periquito, maritaca, deve ter umas 300 espécies, tá? Praticamente todas já foram representadas em selos postais e mais de uma vez. Então, assim, toda a diversidade de papagaios, de araras é bem conhecida. Agora, quando você pega, por exemplo, outros, então, assim, mamíferos e aves são super bem representados. Elefantes, a gente tem 3 espécies de elefantes vivas, né? 2 africanas, que uma é até meio confundida com a outra, e uma asiática. E tem, assim, zilhões de selos de elefantes. Então, assim, tem elefante de cabeça para baixo, cabeça para cima, colorido, preto e branco, do jeito que você quiser. Agora, outros grupos de animais que são muito mais representados, que existem muito mais na natureza, como os insetos, por exemplo, são muito menos representados nos selos. Então, as pessoas acham, por exemplo, que papagaio, maritaca, passarinho, de forma geral, tem um monte de espécies. Qualquer pessoa comum, vocês mesmos saem na rua e falam, não, aquele papagaio ali é um, aquela maritaca ali é outro, tem outros tipos e tal. Agora, abelha é uma abelha. Quantas espécies de abelhas? Não, tem. Uai, quantas espécies? É uma só, é a abelha. A formiga é uma só. Fala, não, tem 2, uma grande e uma pequena. Né? A abelha tem a que pica e a que enrola no cabelo. Então, assim, isso que eu falo, e na verdade, a gente conhece muito pouco, né? O público conhece muito pouco. E eu acho que a gente reforça isso com esses programas que tem na televisão, com selos postais, porque a gente reforça aquilo que os grandes bichos, né? Os grandes, os mamíferos, as aves, e os pequenos, que são a grande diversidade, as pessoas não conhecem. Gente, existem mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo. Né? Então, assim, as pessoas não têm ideia de que existe essa riqueza toda. Então, na hora que você está falando que o seu colega lá, o seu amigo, estuda lá a quarta perna, que eu não sei se é a quarta, não sei que perna que mas que ele estuda lá um detalhezinho da abelha, é porque são tantas espécies que, às vezes, para você distinguir uma da outra ou distinguir grupos, você tem que usar características muito específicas, porque cada grupo tem muitas espécies, cada gênero tem, às vezes, muitas espécies. No grupo que eu estudo, por exemplo, existem 5 gêneros de abelhas. Tá? Um deles, que se chama Euglossa, tem mais de 100 espécies. Então, assim, para você diferenciar uma da outra, às vezes, são detalhes, porque, assim, dessas 100 espécies, dessas 150 espécies que tem nesse gênero, por exemplo, umas 100 são verdes. Então, assim, você olha para uma abelha, você viu todas são verdes. Você olha batendo superficialmente assim o olho, né?
são todas muito parecidas. Então você precisa de ver detalhes muito sutis. Tem que colocar o bicho lá numa lupa, né? Às vezes tem que extrair uma genitália para poder enxergar, para poder ver a diferença. Às vezes a diferença de uma espécie para outra é só na base da anatomia da genitália, que é interna, você tem que extrair aquilo. Isso vale para abelhas, isso vale para mariposas, isso vale para vários outros grupos. É tanta diversidade que os detalhes é que definem. Então por isso que às vezes a pessoa fala, não, porque o cara está estudando, né? Pode falar palavrão aqui? Fala o que você quiser, mano. O cara tá estudando lá o cu da mosca, não sei o quê, mas às vezes é o cu da mosca que vai diferenciar uma mosca da outra, entendeu, cara? Então, assim, a gente precisa, às vezes, se ater nos detalhes, porque a diversidade é uma escala que a gente não imagina. Gente, nós devemos ter hoje, mais ou menos, umas 5, 6 mil espécies de mamíferos, tá? Uhum. Só de coleóptera, que são os besouros, tem mais de 500 mil. Caraca. São 100 vezes mais. Inseto tem mais de 1 milhão de espécies. Então, assim, primatas, que é o nosso grupo, o grupo dos macacos, tem no máximo aí umas 300 espécies. Então, a gente acha que nós somos o rei do pedaço, mas os insetos, né, os crustáceos, eles têm uma riqueza, né, um número de espécies muito maior. E a gente tem que lidar, então, com detalhes que são muito específicos, né, para que a gente possa trabalhar. Então, a pesquisa, para você reconhecer a diferença entre as espécies, às vezes ela tem que ser muito específica. Eu estou falando da genitália, isso quando você consegue diferenciar por características morfológicas. Às vezes é só no DNA, galera. Às vezes você só consegue diferenciar uma espécie. Saber que as espécies são diferentes na hora que você faz uma análise de DNA.